A memória é a capacidade de compreensão, de decodificação, de armazenamento da informação e de recuperação dessa informação. Pode-se dizer também que a memória é a capacidade do sistema nervoso de adquirir e reter habilidades e conhecimentos utilizáveis, o que permite aos organismos vivos se beneficiarem da experiência. Através da memória, nos tornamos seres únicos, pois os acontecimentos e os sentimentos vividos fazem parte de cada um de nós de maneira diferenciada. É o que diz Ivan Izquierdo. O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é, com que sejamos, cada um indivíduo, um ser para o qual não existe outro ser idêntico. Atkinson e Shiffrin, em 1968, propuseram um modelo de memória que foi apelidado de modelo modal. Basicamente, a informação flui a partir do ambiente por meio do armazenamento sensorial de registro de audição, visão, tato, passando pela memória de curta duração, para então a memória de longa duração. Esse modelo não conseguiu explicar a relação da memória com o aprendizado. Tampouco foi bem adaptado nos casos em que as pessoas apresentavam déficits na memória de curta duração, mas a memória de longa duração e a execução de tarefas estavam preservadas. Baddeley, então, formulou um novo sistema para a explicação dos fenômenos da memória, dividindo entre memória de curto prazo, memória de trabalho e memória de longo prazo. Seguiremos essa diferenciação. A memória de curto prazo armazena informações por um período breve de tempo e com uma capacidade de processamento limitada. A memória de longo prazo é formada por informações guardadas por um longo tempo, porque nosso cérebro as considerou importantes. É o local no qual é armazenado conhecimento adquirido, como, por exemplo, o sentido das palavras, os episódios vividos, o cheiro da comida da avó. O trabalho é um sistema que permite o armazenamento temporário, mas também manipula a informação, de modo a permitir que as pessoas executem atividades complexas como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão. A memória de trabalho está presente em várias tarefas diárias, como na manutenção temporária de um número de telefone, na resolução mental de cálculos matemáticos, quando seguimos direções e instruções, ao apresentarmos um trabalho, na leitura de um texto, ou seja, no momento em que a informação chega à mente. Cabe à memória de trabalho manter durante segundos ou minutos a informação que está sendo processada. Atua no momento em que a informação está sendo adquirida, retém essa informação por alguns segundos e então a destina para ser guardada nos períodos mais longos, ou a descarta. Quando alguém nos diz um endereço, essa informação pode ser guardada, se for algo que vai nos interessar no futuro ou ser descartada após o uso. A memória de trabalho pode, ainda, armazenar dados por via inconsciente. Os teóricos da atualidade usam o conceito de memória de trabalho para substituir ou incluir a antiga ideia de memória de curto prazo, dando assim uma ênfase mais forte à noção de manipulação da informação, ao invés de manutenção passiva. O modelo de Baddeley para explicar o funcionamento da memória de trabalho é o mais aceito na neuropsicologia, pelo fato de oferecer o maior número de evidências em uma série de experimentos. Alan Baddeley graduou-se na Universidade de Londres em 1956, tem mestrado pela Universidade de Princeton, é doutor pela Universidade de Cambridge e atualmente é professor de psicologia na Universidade de York. Ele é conhecido por estudos dos componentes da memória de trabalho. Seu estudo em 1975 sobre a capacidade da memória de curto prazo pretendeu verificar se seria mais fácil para as pessoas recordarem umas palavras curtas do que palavras muito longas, e assim mostrar se o tempo da pronunciação ou o número de artigos determinavam a capacidade da memória de curto prazo. A partir desse estudo, ele desenvolveu um modelo original de memória de trabalho, constituído por 3 componentes: um ciclo fonológico, também chamado de alça fonológica, um esboço visoespacial e uma central executiva, responsável em focalizar, mudar e dividir a atenção. O ciclo fonológico é o componente responsável pela manutenção e manipulação de material verbal. Exerce um papel fundamental no processamento da linguagem. É composto de 2 subsistemas, o recipiente fonológico e um processo de articulação subvocal. A interação entre esses subsistemas é a base para a manutenção e manipulação de informações dentro do ciclo fonológico.
O recipiente fonológico é uma espécie de arquivo que armazena por um período breve de tempo representações fonológicas de estímulos da fala ou da escrita. O processo de articulação subvocal ajuda na manutenção das representações fonológicas ativas através da subvocalização. É essencial, visto que os traços fonológicos representados no recipiente fonológico, decorrentes da decodificação, têm uma duração muito limitada, na média entre 1 e 2 segundos. Esse processo, por exemplo, ocorre quando lemos e ouvimos uma voz mentalmente repetindo o que estamos lendo. Essa subvocalização permite que as informações sejam armazenadas. O resultado é a ligação com um possível referente semântico. O processo de subvocalização é extremamente importante na leitura específica, pois consolida as estruturas fonológicas em sistemas de memória de longo prazo. Alô? Oi, Jéssica. Sim, eu te liguei sim. Escuta, tu viu que a Elisa não mandou a parte dela do trabalho? Pois é, só que agora eu tenho que ligar pra ela pra gente ver como é que vai funcionar isso e eu não tenho o número dela, tu pode me passar? Não, eu não tenho caneta aqui agora perto, mas me passa que eu consigo sim. Tá, 9 3 7 9 1 5 9 2. Tá, 93791592. Isso, né? Tá, eu vou ligar pra ela e já te dou um retorno, tá bom? Tá, beijo, até depois, tchau. Como é que era? 9 3 9 não 9. Putz. O ciclo fonológico contribui para processos linguísticos como o desenvolvimento da decodificação e na aprendizagem de novas palavras. Para que a decodificação se desenvolva, necessita de duas habilidades distintas: a consciência fonológica, que permite identificar as estruturas fonológicas de palavras, e a memória fonológica, responsável pela construção de correspondências entre fonemas e letras. O esboço visoespacial é um componente da memória de trabalho responsável pela criação e manutenção de imagens e objetos ativos na memória por um determinado período de tempo. Por exemplo, ao lermos um mapa ou descrevermos a fisionomia de uma pessoa. É importante para a compreensão de sistemas complexos, como também para a orientação espacial e o reconhecimento geográfico. É fundamental a leitura, pois facilita tarefas como mover os olhos com precisão a partir do final de uma linha para o início da próxima. Além disso, para compreender um texto de forma coerente, é necessário que o cérebro retenha as 4 ou 5 últimas palavras lidas, formando uma sequência lógica. O do esboço visoespacial pode ser imaginado da seguinte forma: ao sermos perguntados, por exemplo, o caminho exato de uma rua, fazemos uma descrição do melhor caminho a ser seguido. Por exemplo, vire à esquerda, siga em frente e dobre à direita na segunda quadra. Durante a descrição, mantemos os traços visuais ou espaciais ativos na memória de trabalho, que ajudam na ilustração mental do caminho. Nesse processo, o esboço visoespacial é auxiliado também pela central executiva, que aloca recursos de processamento na realização da operação. Oi, eu queria pedir uma tele, Joaquim Lozada, número 102. Então, sabe aquela rua que tem aquela figueira grande, assim? Tu pega, anda 2 quadras e vira à tua direita. Isso, bem naquela esquina que tem um mercadinho laranja. Isso. Uma super família vegetariana, brócolis com catupiry. O executivo central exerce o controle atencional de processos cognitivos, no sentido de coordenação do fluxo de informações mantidas ativas na memória de trabalho. Ele não armazena nenhum tipo de informação, diferentemente do ciclo fonológico e do esboço visoespacial, os quais permitem o processamento e o armazenamento temporário de informações. É o princípio regulador de gerenciamento das informações mantidas ativas na memória de trabalho, sendo responsabilidade da central executiva
o auxílio na manutenção de informações de ordem verbal, visual ou espacial na memória de trabalho. Além de exercer funções de atenção seletiva, que seria a habilidade de focar a atenção em uma informação relevante e inibir outras possíveis distratoras, ainda atua na flexibilidade mental, que é a capacidade de coordenar múltiplas atividades cognitivas ao mesmo tempo e ajuda na execução de planos e estratégias. No ano 2000, evoluindo nas pesquisas, Baddeley incluiu no seu modelo o buffer episódico. Ele seria o componente que integra informações de várias fontes em um único episódio, intermediando os subsistemas alça fonológica e esboço visoespacial. O termo buffer é oriundo da computação e significa memória temporária. É um sistema de armazenamento de capacidade limitada, responsável pela integração de informações, tanto dos componentes visual e verbal, quanto da memória de longo prazo e da percepção, em uma representação episódica única. As informações são recuperadas pelo buffer episódico através da consciência consciente. Portanto, ele é fundamental para a evocação das memórias de arquivo. Os traços de memórias são reunidos no buffer episódico para em seguida serem organizados e editados no córtex pré-frontal. E, finalmente, as lembranças emergem na nossa consciência. Tiago, tu pode nos descrever o prédio do Congresso Nacional? Então, ele tem dois pontos, duas retas, um prato virado para cima e um prato virado para baixo em cada lado. Isso aí. Na cena que vimos, Tiago utilizou o sistema de memória de trabalho, em especial o buffer episódico, para recuperar a imagem que tinha na memória de longo prazo e, para descrever, fez o relato verbal complementado com o uso das mãos. A memória de trabalho recebe destaque na aprendizagem, pois manipula informações novas advindas das vias sensoriais. Faz a ligação com a memória de longo prazo, ou seja, com o conhecimento que já foi armazenado, por exemplo. Os processos de controle executivo, como durante a compreensão da linguagem, necessitam uma integração entre as informações mantidas na memória de trabalho e informações recuperadas de outros sistemas de memória. O sucesso na aprendizagem é determinado por fatores como atenção, motivação, dedicação, necessidade e fatores cognitivos. A atenção é necessária para que se consiga compreender e armazenar na memória de longo prazo as informações que nos são passadas. Para que a informação que foi passada se consolide na memória de longa duração, alguns processos são necessários, como a repetição, a codificação adequada, a relevância da informação e as estratégias para sua recuperação. Pesquisas indicam que crianças com dificuldades na compreensão de textos apresentam resultados significativamente inferiores nos testes de memória e de concentração. Isso mostra que a relação entre o entendimento da leitura e a memória de trabalho poderia depender da habilidade de inibir informações irrelevantes. Diversos estudos e pesquisas experimentais indicam que a memória de trabalho exerce um papel decisivo em uma série de operações linguísticas, como, por exemplo, a aprendizagem de novas palavras ou a produção e a compreensão da linguagem. Crianças com pouca capacidade de armazenamento de informação na memória de trabalho mostram dificuldades em realizar outras tarefas em sala de aula. Dificuldades de armazenamento trarão problemas para o indivíduo em todas as áreas do conhecimento, pois a aprendizagem só se efetiva com a aquisição e a conservação das novas informações. So I said I'm a snowball running down into the spring that's coming on.